possuídos pela mente. O que seria isso? Isso é a identificação com a voz dentro da cabeça, com os pensamentos que trazem uma enxurrada de emoções incontroláveis. E o medo? O medo é a emoção encoberta que governa todas as atividades do ego. Enquanto roda a vinheta, corre lá, se inscreve, ativa o sininho para você não perder e acompanhar todos os episódios. O ego luta continuamente para aumentar de tamanho, através da identificação com bens, com aparência exterior, se eu sou melhor ou inferior que os outros, se eu sou bem-sucedido ou fracassado. E tem também o ego coletivo. O meu país é melhor, o condomínio que eu moro é melhor, a escola que eu estudo é melhor, a minha visão política é melhor. Vamos, através da visão do autor, entender um pouquinho como funciona essa essência do ego com as emoções incontroláveis? Vem comigo! Queixas e ressentimentos. Você conhece alguém que vive se queixando de outras pessoas ou situações? Quando não é em voz alta, é em pensamento, porque ela precisa seguir acreditando naquela história. O ego adora essa estratégia para se fortalecer, né? Ela não consegue perdoar a pessoa e a situação, não consegue perceber que foi o ego da outra pessoa que fez com que ela atuasse contra você. Ou então, sabia que pode ser o seu ego que interpretou de forma distorcida só para se fortalecer? Uma pessoa que tem esse ego, ela costuma gritar, ela costuma até ser violenta, porque ela precisa sempre triunfar sobre os outros. E aquela pessoa reativa, que parece que fica esperando uma situação acontecer para ela se irritar. Um exemplo, para ela ter uma percepção do eu, sabe? Se sentir viva. Um exemplo é a briga de trânsito. Às vezes acontece lá uma barberagenzinha bem pequenininha e pronto, a pessoa já reage, já se irrita. Já pensou se o outro motorista também tem esse ego da boxe? E o rancor? O rancor é uma emoção antiga, um ressentimento forte, sabe? Que já deveria ter evaporado de você. É uma emoção tão negativa que ela causa doenças. E quando o seu ego faz você ficar revivendo aquilo para se fortalecer, você perde tantas oportunidades que às vezes estão passando bem na frente do seu nariz. Sabia disso? Como diz os adolescentes, mano, manda para longe, manda para o espaço sideral essa emoção. Show, rancor. Estar certo e tornar o outro errado. Obviamente, para eu estar com a razão, a outra pessoa tem que estar errada. O ego adora apontar falhas nas outras pessoas para se sentir mais forte, afinal ele está certo. Todo o ego confunde opiniões com fatos. Fatos são como são. A verdade, elas não precisam de defesa. Então, muitas vezes o ego distorce os fatos para provar que está correto, certo? Além do mais, a verdade ela é relativa ou absoluta. Eu gosto de exemplificar essa frase com um exemplo bem grandioso. Imagine que você está na tua casa e você vê um lindo amanhecer do sol e depois um incrível pôr do sol. Mas quem está lá fora do planeta, um astronauta, como que ele enxerga o sol? Brilhando intensamente sem parar. Então o mesmo elemento deu experiências diferentes para duas pessoas que estavam com perspectivas de olhar diferente. Então a verdade é muito relativa. E o ego coletivo, como funciona? Nos países mais antigos, que têm rixas muito antigas, é assim, nós estamos certos, eles estão errados, como se a outra história do outro povo não fosse válida. Então eles desumanizam, nem que sejam as crianças, eles matam sem perceber o sofrimento que estão causando. Eles desumanizam as pessoas e iniciam de forma insana uma guerra, matando uns aos outros. Então a crueldade, a cobiça, a corrupção e a violência, ela está presente no mundo inteiro. E você, quer paz ou conflito? Todos queremos paz,
mas algo em nós pede o enfrentamento. Você já percebeu que é só chegar à situação que nós já reagimos? Parece que inconscientemente algo dentro de nós prefere estar certo a estar em paz. E Jesus disse: negue-se a si mesmo, ou seja, esmaga esse ego e siga em paz. E a necessidade do ego de se sentir superior aos outros. Sabe quando você alcança em primeira mão uma notícia e é você que vai dar a notícia para os outros? Dá uma sensação boa, não é? O ego fica feliz, porque é você. Não importa se a notícia é extravagante ou não, você se sente por um momentinho maior do que os outros, né? Você tem mais conhecimento do que os outros. A fofoca segue nessa linha. Tem gente que vicia em fofoca, porque além de dar esse ar de superioridade, ela traz outros elementos de crítica, de julgamento, sabe? Então parece que você é superior até moralmente em relação ao outro. O ego se extasia com a fofoca. E, para finalizar o vídeo, vamos falar sobre ego e fama. Algumas pessoas só se aproximam de indivíduos famosos para melhorar a própria identidade. Algumas celebridades, elas acreditam nesse ego coletivo de que elas realmente são superiores aos réis mortais. E então, elas ficam dependentes dessa popularidade. Por esse motivo, elas muitas vezes não conseguem relacionamentos verdadeiros. Esses relacionamentos autênticos, eles dependem de uma atenção genuína sem o querer. E o ego funciona da seguinte maneira: ou ele quer alguma coisa de você, ou se ele percebe que não pode obter nada, então ele vai embora, ele fica indiferente. Então presta atenção, se o seu relacionamento é um relacionamento genuíno, de presença genuína. No próximo episódio, nós vamos falar sobre interpretando papéis. Um beijo, te espero.